Focos divididos em rodada de peso na Série A. Olá, pessoal! Começando mais um pré-jogo. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli e com o Samuel Vilar. Nós somos o Game Arena e a gente tem apresentado aí para vocês os principais jogos e os principais aspectos sobre as rodadas das séries A e B. Fica aí o convite para você nos acompanhar aí nessa jornada, sempre trazendo aspectos interessantes, análise e também dicas e palpites para você que é nosso público também, que faz parte do público apostador, tá? A gente vai nessa parceria com a galera da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Então, Fred, vamos focar aqui nessa 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com possibilidade de mudança na liderança da competição, alguns clássicos, confrontos muito pesados, mas também com as equipes, inevitavelmente, com foco dividido aí, né, companheiro? É exatamente isso, Celso. Essa é uma rodada que ela acontece no meio dos confrontos da Libertadores e da Sul-Americana. São 12 dos 20 clubes da Série A envolvidos ainda nessas duas competições, confrontos de quartas de final, que já tiveram jogo de ida e terão um jogo de volta agora, terça, quarta e quinta-feira, tá? Para quem está vendo o slide aqui ao lado, os clubes marcados em dourado são os clubes que estão na Libertadores. Os marcados em cinza são os que estão na Sul-Americana. E aí você percebe que a gente vai ter alguns duelos, inclusive de equipes com os dois lados da moeda envolvidos. E entre esses duelos, a gente tem uma disputa muito dura pela liderança do campeonato. Um jogo que coloca frente a frente o líder, Botafogo, contra o terceiro colocado, que é o Flamengo, tá? E é um clássico do Rio de Janeiro. Então você tem o Botafogo e Flamengo no Engenhão, 2 pontos separando os rivais, sendo que o Botafogo tem um jogo a mais do que o Flamengo, e essas equipes se enfrentam numa partida que tem um terceiro interessado, que é nada mais nada menos do que o vice-líder do campeonato, também envolvido numa disputa continental. O Fortaleza trouxe um empate, tá, lá de Rosário, então empatou com o Rosário Central e o Fortaleza trouxe um empate, vai precisar decidir no Castelão na terça-feira. Só que tem uma escala em Bragança para enfrentar o Red Bull Bragantino, que veio de derrota contra o Corinthians na Sul-Americana. Ou seja, são atenções divididas, mas com um objetivo muito nobre no meio, tá? Um clássico que pode valer a liderança e uma possibilidade histórica, e é absolutamente histórica, para o Fortaleza ser líder numa 23ª rodada de Série A, tendo um jogo a menos que o atual líder. Fortaleza e Flamengo têm o mesmo número de jogos, tá? Mas o Botafogo, que é o líder, ele tem um jogo a mais. Ele está certinho ali na 22ª rodada, o que é raríssimo nessa Série A. Então, são elementos que imagino que Samuel vai ter um trabalho redobrado essa semana. Você pensar em odds, você pensar em apostas, até na incerteza de escalações. Quem vai se arriscar, quem vai com força máxima. Porque, detalhe, nem Fortaleza, nem Botafogo, e até o Flamengo conseguiu um 2-0 sobre o Bolívar, mas nenhum pode dizer que a situação está definida. Ou bem encaminhada, pelo menos, né? O do Flamengo é um pouco melhor. O Botafogo 2-1 sobre o Palmeiras, tendo a volta em São Paulo, está 100% aberta. E o Fortaleza, né, com um empate, vai precisar prevalecer no Castelão sobre o Rosário Central. Então, esses três times estão disputam a liderança, mas eu não sei se a liderança vai ser prioridade nesse final de semana. E só acrescentando um ponto que o Fred trouxe aí sobre a cronologia dessas partidas, o jogo do Fortaleza ele acontece um dia antes. Então eu acho que no caso, o Fortaleza vai estar ali. Se vencer, dorme no sábado na liderança do Campeonato Brasileiro e vai aguardar o jogo domingo, mas o resultado, por exemplo, se o Fortaleza não vence, isso tira um pouco da pressão em relação a todos os elementos da pressão estão ali, o clássico carioca, os dois no alta tabela, mas não daquele de que não sairá o líder dali.
Assim, eu acho que, assim, caso o Fortaleza não vença, a liderança ficará ou com o Botafogo ou com o Flamengo. Assim, acho que já, porque o Fortaleza chegaria no máximo a 43 pontos, ficaria atrás do número de vitórias do Botafogo. Mas, enfim, eu acho que influenciaria sim uma não vitória do Fortaleza. A vitória do Fortaleza transforma esse clássico naquele de quem será o maior concorrente, pelo menos nesse recorte do campeonato. Eu acho que o nível de pressão desse clássico carioca, mesmo ele com envolvimento os dois na Libertadores, pode ter uma dose um pouquinho aumentada em relação ao resultado do Fortaleza no sábado. O clássico domingo ele acontece já na noite do domingo, só não acaba a rodada porque tem um jogo isolado na noite de segunda-feira, né? Ainda também sobre essa questão da Libertadores e da Sul-Americana, os resultados dessa semana, e aí já colocando em relação à escalação, os resultados dos jogos de ida, eles colocaram quase todos os jogos ali numa carga de não poder, de ter que poupar no brasileiro para a volta. O Fortaleza até conseguiu um bom resultado, um empate, mas está aberto o jogo da volta, né, contra o Rosário Central. O Botafogo é uma vitória simples sobre o Palmeiras, assim, absolutamente natural que de repente o Palmeiras no mínimo devolva a vitória na volta e force a disputa de pênalti. O Flamengo, apesar do segundo gol de Léo Pereira ali aos 47 do segundo tempo, mas na fase de grupos o Flamengo perdeu do Bolívar. Tudo bem que perdeu por um placar que agora não seria já suficiente para o Bolívar. E o Bolívar deve ter lamentado bastante, né? Embora tenha se defendido muito. O Bolívar acerta a trave aos 46, o travessão aos 46 para empatar o jogo. E depois, aos 47, a cobrança de escanteio toma o segundo gol. Mas vai ser na altitude, joguei em La Paz, 3.650 metros lá no estádio, na altitude, na metrópole mais alta do mundo, em La Paz. Então, o 2-0 para o Flamengo não é um resultado, obviamente. 1-0 seria bem. Eu acho que o Flamengo talvez tivesse terminado sob vai, se tivesse vencido por 1-0. Se teria sido uma reação muito diferente da torcida. E ainda perdeu o Pedro, né? Pedro não é nem que Pedro vai ser poupado no domingo. Pedro sentiu lesão muscular. Gabigol meio que sentiu a lesão muscular, mas terminou o jogo também. De repente pode perder os dois. E o outro Carlinhos que estava ali não entrou tão bem. Enfim, não dá para não olhar para o brasileiro, mas ao mesmo tempo todos os resultados da Libertadores eles deixam margem para que você não pode colocar força máxima, porque você vai precisar muito da sua força máxima no jogo de volta. E falando aqui, eu estou falando naturalmente de Flamengo e Botafogo, mas isso vale para o São Paulo, 0-0 com o Nacional do Uruguai. O Cruzeiro do Brasileiro perdeu de 1-0 do Boca, precisa reverter na volta. Assim, o próprio Atlético Paranaense no sufoco vira o jogo sobre o Belgrano, na Argentina vai ser muito trabalho. Assim, ninguém fez uma vantagem muito confortável. Assim, todos os jogos estão muito abertos para o jogo todos os confrontos estão muito abertos para o jogo de volta. Perfeito, mestre. Deixa eu trazer também, então, nosso querido Samuel Vilar, da TV Bet, para trazer a análise agora da perspectiva das odds, porque, como o Fred falou, agora o trabalho acaba sendo redobrado, né? Que você tem que prever o que é que os times vão mandar a campo por conta desses confrontos aí, os compromissos nas competições continentais, Samuel. Exatamente, Celso. Como o Fred bem pontuou aí, essa rodada aqui precisa de muita cautela quando se for apostar aqui nesses jogos, principalmente pela inconsistência de muitas equipes que estão disputando aí, que vão jogar aí até a segunda-feira, né? Muito complicado você cravar alguma coisa contando aí nessas equipes, como por exemplo o Corinthians, que venceu o Red Bull Bragantino na Copa Sul-Americana, porém foi amassada pelo Red Bull Bragantino. Conseguiu dois gols ali no comecinho, se fechou, Red Bull amassou o jogo inteiro, conseguiu achar um gol ali, mas terminou perdendo a partida. E na rodada anterior foi um jogo mais equilibrado, foi 1-1 ali, contra a mesma equipe do Bragantino. Então esse jogo aqui do Fluminense contra o Corinthians é muito complicado de você fazer alguma previsão pré-live, tá? Mas já fazendo aqui voltando aqui para o jogo entre o Fortaleza e o Red Bull Bragantino, eu gosto muito aqui do palpite do ambas marcam para esse jogo. A gente já viu que o Fortaleza vem com um ataque muito forte nas suas partidas, vem deixando gols aí em muitas delas, inclusive nosso programa passado aqui, a gente pegou o golzinho do Fortaleza fora de casa, né, na Copa Sul-Americana. Exatamente, então, rápido, né?
Exatamente, foi 2 minutos de jogo, saiu o gol já do Fortaleza. O Bragantino também é uma equipe que possui um ataque muito bom, vem marcando gols aí basicamente em todas as suas partidas que disputou. E nesse retrospecto aí de gols de ambas as equipes, né, no caso do Red Bull Bragantino e do Fortaleza, esse palpite, né, de ambas marcam, por exemplo, ambas equipes deixando um golzinho aí, aconteceram em 4 dos últimos 5 jogos do Red Bull e 6 dos últimos 8 em jogos aí do Fortaleza, tá? Então é um palpite interessante, tem uma odd muito boa de 1,84, já é uma odd aí com mais valor aqui que eu encontrei, mas de fato fica muito imprevisível, por exemplo, a gente trazer alguma coisa aqui para o jogo do Botafogo e Flamengo. Me chama a atenção mesmo, ambas marcam sim também no jogo do Botafogo e do Flamengo, pagando 1,88, mas a grande questão aí foram as baixas do Flamengo no jogo de ontem, né? Terminou perdendo o Pedro, perdeu o Gabigol, que não é a melhor opção ali para a posição, e nesse cenário o próprio Gabigol aí seria a melhor opção para substituir o Pedro, né? Dentre os disponíveis ali para o Tite, mesmo ele não tendo apresentado um bom futebol, mas mesmo assim até ele se lesionou no jogo de ontem. Então o Flamengo vai em uma situação complicada para esse jogo. Então aqui eu não recomendo você pegar agora esse ambas marcam sim, tá? Eu recomendo você acompanhar o jogo ali no domingo, 6h30, dar uma olhadinha no jogo, ver como as equipes começam. Se o Flamengo estiver atacando bem a equipe do Botafogo, aí vale a pena, tá? O Botafogo, já por outro lado, vem com um ataque muito forte. O Luiz Henrique, ele comeu ali o último jogo, né? Ele acabou com o último jogo. Jogou muita bola, o ataque do Botafogo estava muito forte. Então aqui um golzinho do Botafogo vale a pena, porém a odd nesse momento aqui está pagando 1,33 só. Essa odd ela costuma aumentar ao longo do jogo. Vale a pena você esperar ali os 15, 20 primeiros minutos de jogo e ver se está valendo a pena aí esse gol do Botafogo na partida também, tá? Acho que esses são os palpites aí para hoje. Eu tenho uma. Enquanto Samuel falava, né, eu estava aqui, abri o Bet Nacional para dar uma olhada. Dá uma E no olhada jogo, nos mercados. e no jogo do Bragantino contra o Fortaleza, eu achei boa a aposta, né? E até porque está acima de 1,6, né? No ambos marcam. Mas eu tenho uma dose de segurança considerável para o Fortaleza nesse jogo. E eu vou dizer por onde eu tomo por base essa confiança no Fortaleza nesse jogo. Eu acredito que o Red Bull Bragantino, até pela própria descrição de Samuel do que foi o jogo, jogou melhor do que o Corinthians. O Red Bull Bragantino está absolutamente focado em tentar reverter, né, essa derrota na Sul-Americana. Enquanto o Fortaleza, que fretou um avião para ir para a Argentina, para enfrentar o Rosário, tem uma característica muito, muito, muito sólida montada por Vojvoda, que é o rodízio permanente de jogadores. E o Fortaleza hoje tem basicamente 2 times em altíssimo nível. Então, é um jogo em que o Fortaleza tem a possibilidade de dormir líder e seguir líder. Talvez para um Flamengo, para um Palmeiras, isso seja uma rodada, ser líder numa rodada. Para o Fortaleza seria um momento histórico. Para o futebol do Nordeste, ser líder no campeonato Série A dos pontos corridos com 23 rodadas, tá? Você joga uma luz sobre o seu trabalho, você valoriza seu clube, você se coloca numa disputa, você obriga que lhe considerem. Porque a gente até viu recentemente recortes, quando o Fortaleza era quarto, chamaram de G3, dia desses fizeram a charge em que o Flamengo deu a liderança ao Botafogo, tropeçando no Palmeiras. A charge tinha a imagem do líder, do terceiro e do quarto. Não tinha a imagem do vice-líder. O Fortaleza, para muitos, é meio invisível ali. Se for líder, eu não sei como essa invisibilidade pode continuar. E aí, tanto a aposta do Fortaleza empate, 1,61, como o do empate devolve, tá? Era ela que eu tava olhando também aqui, Fred. 2,29. 2,29, me chama a atenção também. Porque, assim, para mim, seria uma surpresa grande o Fortaleza não pontuar contra o Bragantino. Eu acho até que é jogo pro Fortaleza vencer, tá? Sim. Mas eu sei que aqui a gente tá fazendo um programa em que a gente tem Samuel, que é um especialista, a gente precisa seguir uma linha mais profissional de apostas. E a gente sabe que essas apostas, quando vai para 2,20, já tem um risco embutido, inerente. Quem aposta 2,20 sabe o que está arriscando. Tem que ter consciência do que está arriscando. Não é aquele trabalho que Samuel sugere e constrói de você
ter uma regularidade. É diferente. Você sabe que é uma aposta de maior risco. Mas você está ponderando aí uma odd de times que não estão escalados. De informações que ainda não existem. E as casas de aposta são obrigadas, não são obrigadas, mas pela própria lógica do mercado, colocam as odds antes. E a gente pode ter um Red Bull Bragantino reserva. Sim. E reserva contra reserva, o Fortaleza é melhor. E duvido muito que o Fortaleza vá reserva no jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu só não sei como o Bragantino foi mandante em Ribeirão Preto, né? Perdeu o primeiro jogo. Eu não sei até que ponto o Bragantino olha para a tabela dele no Brasileiro, o Fred, e fala, não, aqui tá tudo tranquilo, e na Sul-Americana olha e fala, ainda dá. É esse o meu ponto também, Cássio, porque o Bragantino agora tá em 11º, né? Reserva assim. Eu não vejo tão assim, não. Eu acho que ambas as equipes devem vir ali com um misto. Devem vir com um time misto, com algumas peças importantes ali. Não, é a tendência, Mas assim, Cássio, perdão, Fred, voltando aí a essa questão... Eu só veria, mas só para resumir, eu só veria vantagem pro Bragantino se fosse o Bragantino titular e o Fortaleza reserva. E esse desenho, para mim, eu acho que não é um desenho real. E aí que tá, né? Aquela conversa que a gente tem aqui nos outros programas, que é a questão de você comprar o risco. Essa questão do ambas marcam aqui, pagando 1,84, você só precisa ali de um golzinho, né? Você precisa de um golzinho de ambas as equipes. Sim. O Red Bull joga em casa. O Fortaleza tem, como a gente bem pontuou aqui já, tem um time reserva muito forte, tem um ataque muito forte. Então, faz gols fora de casa. Então, existe esse ponto. Porém, eu gostei também desse empate anula aposta no Fortaleza. Porque eu acredito que o Fortaleza é mais time. Eu acho que só um caso aqui muito improvável do Fortaleza vir todo reserva, todo desligado da partida. É e muito provável. Valendo a liderança da Série A. Tá e o Bragantino vir muito focado nesse jogo e que quando perdeu para o Corinthians na última rodada, um jogo que deveria ter ganhado, né? Então, assim, eu acho que vai ser um jogo disputado. Vale a pena você ficar de olho aqui nessas duas odds, né? É o que eu sempre falo. Uma odd de 2,29, ela representa em porcentagem 43% de chance de acontecer. Ou seja, em 100 jogos disputados, em 43 deles aconteceria esse resultado, tá? Então, assim, o 1,84 ele traz um pouco mais de chance de você vencer, tá? Mas mesmo assim, são odds altas, tá, pessoal? Deixando claro para vocês aqui que ambas os mercados, tanto de ambas marcam como de Fortaleza no empate anula, são odds altas. Então cabe aqui responsabilidade aí para vocês, mas particularmente eu gosto dos dois palpites, Fred. Fred, mas é uma rodada também interessante de a gente analisar a partir da perspectiva dos times que estão mais na parte de baixo da tabela, né? Celso, tem um jogo dos dois grandes, dos dois gigantes, chamem como quiser, que estão dentro do Z4. Corinthians e Fluminense. O jogo, na verdade, é Fluminense e Corinthians. Jogo no Rio de Janeiro, tá? Na noite do sábado. O Fluminense, a gente pode ver no recorte ali dos 5 jogos, já reagiu. Eu acho que todos nós já encaramos o Fluminense como um clube que está saindo do Z4. Tá? Agora veja como ele estava fundado, porque mesmo com 4 vitórias, tá? Agora que ele tem 20 pontos. Mas você não encontra no Corinthians, no Vitória, nos outros times ali que estão no entorno dessa luta pela permanência uma capacidade de vencer 4 jogos de forma consecutiva. Tá? E você tem uma derrota já entrando no contexto de que teria o jogo contra o Grêmio na terça-feira, pela Libertadores. Isso vai mexendo, vai fazendo com que as equipes tenham que poupar jogadores. Isso sempre interfere na história do Campeonato Brasileiro. Sempre. Tá? Virou uma vertente que todos os anos a gente já precisa contar. Mas, nesse quadro que a gente está vendo, eu fiz questão de mostrar os adversários diretos. Tá? A gente está partindo do princípio aqui que o Atlético Goianiense, esse já é um time que disputará a segunda divisão de 2025, que o Cuiabá vai no mesmo caminho. Tá? Com esses 2 clubes ocupando 2 vagas de rebaixamento, tem mais 2. E aí a gente tem um Juventude e um Criciúma com a pontuação
já boa e um ritmo de pontuação consistente. Você olha para esse gráfico aí, nos últimos 5 jogos, você tem o Vitória fez 6 pontos, o Criciúma fez 6 pontos, o Juventude fez 5, o Corinthians fez 6. Tá? Então, são equipes que vêm com o mesmo ritmo de pontuação. Não tem uma grande curva de queda, não tem ninguém caindo enquanto o outro está subindo. Eles estão jogando o mesmo campeonato desde o início. A exceção do Vitória aí, que teve uma largada horrorosa e depois equalizou para ficar mais próximo dos times ali que brigam pela permanência, no caso hoje, Corinthians, né, e Fluminense, e os dois abaixo de Juventude e Criciúma. Então, queira ou não, ainda que o Fluminense tenha uma missão dura contra o Grêmio na Libertadores, ainda que o Corinthians precise proteger sua vantagem contra o Red Bull Bragantino na Sul-Americana, esse não é um jogo de descarte. Mas não é um jogo de descarte nem de perto. Tá? Por quê? Porque você tem jogos de oportunidades. Tá? O Vitória recebe o Cruzeiro na segunda-feira, o Cruzeiro perdeu do Boca. Vai precisar reverter em casa. Eu não sei o quanto o Cruzeiro vai na segunda noite para Salvador com sua força máxima, esperando Boca na quinta-feira em Minas. Tá? O Juventude pega um Atlético Paranaense também envolvido com Sul-Americana. Venceu o primeiro jogo, vai ter que viajar no meio da semana. E o Criciúma recebe o Vasco, que é um duelo equilibrado. Tá? Então, eventualmente, uma derrota do Fluminense ou Corinthians, com 2 resultados ruins para eles nessa rodada, o que são resultados ruins para eles. Se 2 desses times aí vencerem, Juventude e Criciúma, Criciúma e Vitória, a conta vai apertando, tá? A conta vai apertando. E aí tem a Copa do Brasil, que também estão envolvidos. Então, não dá para ir querendo abraçar o mundo, né, com apenas 2 braços, assim. Esses times eles podem acabar pagando a conta na Série A de uma sobrevida. Por que eu chamo sobrevida? Porque eu não vejo nenhum deles com força para ir além, para ser campeão continental. Tá? Então, em algum momento, eles talvez precisem fazer uma escolha com os pesos para o lado de cá e não para o lado de lá. Né? O Fluminense certamente estava cogitando isso, mas essa reação permitiu que ele reequilibrasse aí suas prioridades. E aí, no caso dele, depois de 4 vitórias, com o elenco forte que tem, é muito mais forte que o do Corinthians, que Juventude, que Criciúma, que Vitória, ele pode sim pensar nessa luta com o Grêmio. Os outros, né, o Corinthians já teria um pouco mais de cuidado com o que está acontecendo na Série A. Justamente, Fred, muito complicado aqui essa outra parte da disputa aí na tabela do Campeonato Brasileiro. São jogos muito complicados e muita inconsistência. Você vê uma equipe ali que consegue avançar numa fase ali avançar na rodada ali da Sul-Americana, enquanto está perdendo para outros clubes aqui do nível muito menor que a dela no Campeonato Brasileiro. Então, fica muito difícil você estabelecer um padrão para você trazer uma análise aqui para esses outros jogos. Então, a minha recomendação é nesses jogos que foram comentados aqui agora, da gente ficar distante, tá? Você tentar aí buscar oportunidades, ou no ao vivo, se você estiver acompanhando a partida, identificar ali algum padrão de acordo com o seu perfil aí de aposta, vale a pena. Mas tem Premier League começando no final de semana, tem La Liga, tudo. Tem campeonato italiano, então assim, deixa essa parte de baixo do brasileiro quieta, fica longe disso. Vamos para a próxima rodada. Melhor apreciar. Fica longe disso. Olhe, mas não toque. Por exemplo, assim, tem essa parte aí eu tenho doutorado, essa região da classificação. Esse Fluminense Corinthians que o Fred falou tem toda essa importância, mas assim, da forma como foi o jogo lá em Curitiba, com o mando do Grêmio, o Fluminense faz 1-0, toma virada ainda no segundo tempo. Assim, o Fluminense olhou aqui, ó, a chance de passar para as quartas de final é razoável. De vencer aquele. O Grêmio ganhou o jogo, mas ganhou sem fazer uma grande partida. Como é que você vai ignorar? Aí o Fluminense pega essas 4 vitórias, que o Fluminense só começou a estar dentro da zona de rebaixamento, mas começou a ensaiar a saída. Aí o Fluminense pede, pessoal, talvez saia, mas vai pegar a vaga da Libertadores pelo Brasileiro? Não vai. Aí talvez seja difícil. Pela Libertadores tem chance, pô, porque tem que estar ali um jogo acessível para ir para as quartas de final, sendo você o atual campeão e reforçado. Então a chance do Fluminense não... Mesmo nesse confronto direto na zona de rebaixamento contra o Corinthians, não enxergar a torcida só vai pensar no jogo do Grêmio, eu acho. É assim, ou, na verdade vai querer ganhar os dois, mas enfim, eu estou dizendo isso para resumir, porque realmente esse fim de semana
tem todos os elementos assim para você falar, ó, vale essa rodada. Mas aí você pensa, pô, mas daqui a 2 dias tem algo muito maior. Vai ser uma confusão muito grande a escalação desses jogos. E são muitos times envolvidos nesse cenário. E aí, Celso, eu ainda reforço que a gente está gravando esse programa, disponibilizando na sexta-feira. O jogo do Vitória, por exemplo, é na segunda. Não há desenho de escalação. O Vitória está com a odd de 3,16 em casa. Numa normalidade, eu não iria nunca no Vitória. Nunca. Mas, se o Cruzeiro vier todo reserva... Mas como é que você vai garantir isso na sexta-feira? A 72 horas do jogo. Você não vai conseguir isso. Você não tem como. Tá? Então, é o que Samuel falou. Fica atento aos movimentos que vão acontecer. Inclusive os movimentos durante as partidas. Tá? Se no sábado você estiver lendo, pô, chegou a notícia vindo de Belo Horizonte, Cruzeiro vai poupar todo mundo, vai o time reserva. Normalmente as casas de aposta vão receber essa notícia. Tem gente para receber e para ajustar um pouco antes de você. Mas vai que. Tá? Vai que. Então, exatamente. Esse desajuste ele é bem comum, viu, Fred? Bem comum. Você receber, pegou a matéria, corre, possivelmente ainda pode encontrar alguma coisa ali de oportunidade. Então, eu faria não é uma indicação de aposta, mas eu indicaria uma atenção, um monitoramento a esse jogo do Vitória. Tá? O Vitória começou a ser um mandante mais consistente, tem endurecido jogos no Barradão. Tá? É claro que mesmo reserva do Cruzeiro seria capaz de parar o Vitória? Seria. Tá? Mas 3,16 para um mandante. E aí você vai entrar e você vai procurar um empate, não tem aposta. Você vai procurar a dupla hipótese. Você vai procurar um gol para cada lado. Você monitore esse jogo quando ele estiver chegando, quando tiver mais informações sobre ele, que esse pode ser um jogo de oportunidade. Os outros são enlameados demais. Exato. Bom, então espero que vocês tenham gostado desse nosso programa, dessa nossa apresentação de rodada. Sem musiquinha dessa vez, né? Foi silêncio, né? Tem um silêncio. A gente contratou um DJ, uma orquestra, tá? Daqui a 2, 3 programas ia ser um sambinha, mas o pessoal criticou aí no chat. Sem musiquinha, então, sem trilha. Sem musiquinha. Mas com muita opinião, com muita análise, muita dica para você, tá? Espero que vocês tenham gostado. E sem múltipla, né, Celso? Sem múltipla também. Levou um esporro da porra da turma. Foi. Eu fui ali na inocência, pô, tentando encontrar um caminho interessante pra galera. Mas espero que vocês tenham gostado aqui, estejam gostando desse formato, tá? Se vocês estiverem curtindo, deixa aqui o seu comentário, compartilhe o programa com quem você acha que vai curtir também, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau.